Eu tenho duas fortes revelações de Deus para te entregar na noite de hoje. Eu tenho certeza que esta forte revelação da parte do Senhor vai falar contigo de uma forma toda especial. Deus mais uma vez vai falar conosco. E eu quero cumprimentar a todos com uma boa noite na presença do Espírito Santo de Deus. Boa noite, vencedores e vencedoras, filhos e filhas de Deus. Que a bênção do Senhor, que a graça do eterno Salvador esteja hoje e sempre em nossos corações. Que o Senhor nos abençoe grandiosamente. Deixa eu perguntar para vocês como foi o seu dia hoje. Conta para mim como é que foi o seu dia. Coloca aí nos comentários. Espero que o seu dia tenha sido mais do que maravilhoso na presença do Senhor. Vamos estar nesse momento fazendo uma oração de agradecimento a Deus. Vamos consagrar para Deus esta noite. E logo em seguida, depois da oração, eu quero te trazer duas fortes revelações de Deus dentro da palavra de Deus. Duas fortes revelações dentro da palavra de Deus. E Deus vai falar contigo de uma forma especial. Como todos vocês já sabem, clica no botão gostei, coloca o seu pedido de oração e oremos neste momento. Boa noite, Espírito Santo da verdade. Na tua presença aqui estamos mais uma vez. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e ainda hás de fazer. Gratidão é a palavra dos nossos corações. Nós consagramos para o Senhor esta noite. Que seja uma noite de paz, uma noite de milagres, uma noite de resposta, uma noite de bênçãos. Que o Senhor venha curar, libertar, transformar, realizar o impossível e o sobrenatural. Senhor Jesus, eu apresento a todos os pedidos de oração que foram aqui colocados nos comentários desta oração da noite. Que o Senhor abençoe a cada um com as ricas bênçãos do teu poder. Vem, Senhor Deus, fazer aquilo que ninguém consegue fazer. Vem fazer o impossível. Vem realizar o sobrenatural e abençoa o teu povo com vitórias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te peço a tua bênção e desde já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, e todos digam amém. E graças a Deus. Duas fortes revelações de Deus para o seu coração. Eu quero ler o texto do Salmo 139. Salmo 139, eu recebi de Deus duas revelações neste maravilhoso salmo. Deus está dizendo assim, através da palavra: Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. As duas revelações de Deus para você nesta noite está nesse versículo, Salmo 139, verso de número 5. Primeira revelação que Deus está falando conosco. Tu me cercas por todos os lados. Segunda revelação que Deus está falando conosco. E pões a tua mão sobre mim. Eu quero falar sobre essas revelações bíblicas para você e Deus certamente falará de uma forma muito especial. Primeiro, Deus está dizendo através desse salmo no verso 5: Tu me cercas por todos os lados. Quando Deus diz assim, eu estou cercando você por todos os lados, nós podemos observar um Deus de detalhes. O nosso Deus é um Deus de detalhes.
é um Deus que contempla os detalhes, que percebe os detalhes. Deus, ele cuida de você em cada detalhe da sua vida. Deus, ele se preocupa conosco não só nas coisas grandes. Deus se preocupa conosco nas coisas pequenas do dia a dia. Deus, ele se preocupa com a sua vida financeira. Deus, ele se preocupa com a sua vida sentimental. Deus se preocupa com a sua vida espiritual. Deus se preocupa com a sua família, com os teus filhos. Deus, ele se preocupa. E quando eu uso o termo preocupar, a preocupação de Deus é diferente da nossa. A preocupação humana é a preocupação daquele sentimento de tristeza, aquele sentimento de que pode perder, aquele sentimento que pode dar errado. A preocupação de Deus não é semelhante à preocupação humana. Quando eu digo Deus se preocupa, em outras palavras eu quero dizer, Deus, ele está cuidando de você. Esta preocupação é a preocupação similar à preocupação de uma mãe que cuida do filho, a preocupação de um pai que cuida do filho. Ou seja, Deus está dizendo assim, eu zelo por você. A minha preocupação é zelar por ti, é guardar a tua vida. E quando a Bíblia diz assim, eu te cerco por todos os lados, quando Deus diz isso significa que quando o inimigo se levanta para te atacar pela frente, Deus, ele te cerca pela frente, te protege. Observe como o texto está dizendo, vou colocar aqui na tela mais uma vez. O texto está dizendo assim, tu me cercas por todos os lados, ou seja, não é só do lado direito, não é só do lado esquerdo, não é só por detrás, não é só adiante, por cima, por baixo, não é só um lado que Deus protege você. O texto está dizendo de forma muito bem clara, eu te cerco, eu te cerco. Esse cercar de Deus é a proteção dele. Eu te protejo por todas as direções, por todos os lados. Isso significa também em todas as áreas das nossas vidas. Quando Deus diz, eu estou cercando você por todos os lados, Deus está falando, em todas as áreas da tua vida, eu estou guardando você. Em todos os sentidos da tua vida, eu estou guardando a tua casa. Existem pessoas aqui que entrou nesta live e precisava muito ouvir esta palavra. E Deus está falando de forma muito forte, de forma muito poderosa. Eu estou cercando você. Por detrás, pela frente, pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Em todas as direções da tua vida, existe o cuidado de Deus, a proteção de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus, o milagre de Deus, a promessa de Deus, a resposta de Deus, a bênção de Deus. E essa palavra alegra meu coração, a saber que Deus está cuidando de nós em cada detalhe da nossa vida. Então a primeira revelação que Deus me dá para te entregar nesta noite é essa. Eu cuido de você e eu estou cercando você em todas as direções da tua vida. Amém? Toma posse desta revelação profética na tua vida. Porque a maior revelação que nós temos é a palavra de Deus. A maior revelação que nós temos é aquilo que está escrito na palavra. E a palavra está dizendo que o Senhor nos cerca em todos os lados. Por isso não temas. Norte, sul, leste e oeste. Em todas as direções, o escudo protetor, a proteção divina está na tua vida. Por isso não temas. Esta é a primeira revelação que Deus me deu para te entregar para você. A segunda revelação que nós podemos contemplar nesse texto. Primeiro, tu me cercas por todos os lados. Segundo, e pões a tua mão sobre mim. Você poderia repetir comigo esta frase? A mão de Deus está sobre mim. Repete comigo 3 vezes. Pai, Filho e Espírito Santo.
a mão de Deus está sobre mim. Mais uma vez, a mão de Deus está sobre mim. Pela terceira vez, a mão de Deus está sobre mim. A mão de Deus está sobre ti, minha amada e meu amado. A mão do Todo-Poderoso está sobre nós. E quando a Bíblia diz que a mão de Deus está sobre nós, isso significa muita coisa. Esta é a segunda revelação do versículo que Deus nos deu na noite de hoje. Quando a Bíblia diz que a mão de Deus está sobre nós, isso significa que a mão de Deus está sobre nós para nos dar autoridade. Você, minha amiga e meu amigo, tem a autoridade de Deus para expulsar os demônios. Você tem a autoridade de Deus para expulsar as doenças. Deus te deu autoridade para expulsar o mal em nome de Jesus. Quando a Bíblia diz que a mão de Deus está sobre nós, isso significa que nós temos a autoridade para expulsar o mal. Nós temos a autoridade para expulsar os demônios e as doenças no nome de Jesus. Esta autoridade está sobre nós. Quando a Bíblia diz que a mão de Deus está sobre mim, isso significa que aonde a tua mão toca, a mão de Deus toca junto. Observe, minha mão esquerda e minha mão direita. Vamos supor aqui, no exemplo que eu quero dar, a mão direita é a mão de Deus, amém? A mão direita é a mão de Deus, a mão esquerda é a minha mão. Então a mão de Deus está assim, ó. A minha mão está aqui e a mão de Deus está sobre a minha mão. Então aonde eu toco, a mão de Deus toca junto comigo. Aonde eu toco, a mão de Deus toca junto comigo. Por quê? Porque o texto está nos revelando. Vamos ler mais uma vez? Olha só o que a Bíblia está dizendo. E pões a tua mão sobre mim. A palavra de Deus está revelando para nós que a mão de Deus está sobre nós. Então isso significa que aonde você vai, aonde você toca, a mão de Deus vem sobre. Quando você, mãe, coloca a mão sobre o seu filho e ora por ele, você, pai, também, quando você ora pelo seu filho, a mão de Deus está sobre a sua mão. Então não é a sua mão, é a mão de Deus através da sua mão. Quando você ora pela sua esposa, quando você ora pelo seu esposo, quando você ora por sua casa, quando você ora pelo seu trabalho, quando você ora por sua família, não é a sua mão que está sendo colocada sobre a sua família. Quando você ora pela sua saúde, quando você ora pela sua vida financeira, não é a sua mão que está sobre, é a mão de Deus que está sobre. E Deus me autoriza a dizer para pessoas aqui, Deus me dá autoridade e me autoriza a dizer que a mão dele, a mão do Todo-Poderoso, está sobre esta causa que aparentemente parece impossível. Digita essa frase profética, a mão de Deus está sobre mim, a mão de Deus está sobre mim. O inferno se levanta, mas a mão de Deus está sobre nós. O inferno cai, porque a mão de Deus está sobre nós. O inimigo perde mais uma guerra, porque a mão de Deus está sobre nós. Os gigantes caem, porque a mão de Deus está sobre nós. Nós vencemos as guerras porque a mão de Deus está sobre nós. As doenças desaparecem porque a mão de Deus está sobre nós. O inferno estremece por causa das nossas orações, porque a mão daquele que vive, daquele que reina, daquele que é eterno, está sobre a igreja, e nós somos a igreja de Jesus, amém? Então guarda esta palavra no teu coração. Salmos 139, verso 5. O salmista diz: Senhor, tu me cercas por todos os lados. É o salmista dizendo para Deus.
Tu me cercas por todos os lados. Ou seja, nós temos a proteção em todas as direções das nossas vidas. Aí o salmista conclui o verso dizendo: e pões a tua mão sobre mim. A mão de Deus está sobre você, não temas, não tenha medo, não se espante, não se atemorize, não desanime, não perca as forças, não perca a fé, não perca as esperanças. Não é a mão do vereador, não é a mão do prefeito, não é a mão do governante, não é a mão do senador, não é a mão do presidente, não é a mão dos reis da terra. Se trata da mão daquele que fez o homem, a mão que fez o universo, a mão que escreveu na parede, a mão que escreveu os mandamentos dados a Moisés. Se trata da mão que fez o homem e soprou o fôlego de vida em suas narinas. É a mão daquele que fez os céus e a terra, é a mão daquele que é poderoso para salvar, é a mão daquele que é poderoso para curar, é a mão daquele que é médico dos médicos por excelência, é a mão daquele que é juiz, é a mão daquele que é advogado dos advogados, é a mão de Deus que entra nesta causa. Eu não sei para quem é esta palavra, mas entrou pessoas aqui desesperadas, à procura de uma resposta, e Deus está dizendo assim: a minha mão está arrancando. Deus está falando: a minha mão está arrancando toda dor, a minha mão está arrancando toda doença. Deus está confirmando nesta noite: a mão dele está entrando nesta causa que parece perdida. A mão dele está resgatando os teus filhos. A mão dele está quebrando correntes. A mão dele, do Deus que nós servimos, está fazendo o sobrenatural. Por isso não temas, não te espantes, alegra teu coração, porque a mão de Deus está sobre nós. Quantos tomam posse desta palavra? Digita o seu amém, clica no botão gostei, meu povo, clique em gostei, porque a gente vai orar agora. Existem pessoas que chegam aqui na oração e esquecem de clicar em gostei. Então clique em gostei, porque nós vamos agora nesse momento orar. Vamos pedir para que a mão de Deus venha entrar com providência. Vamos pedir para que a mão de Deus nos dê a ajuda que nós precisamos. Coloca nos comentários aí o que você precisa da parte de Deus. Vamos pedir com muita humildade, com muita fé, e Deus atenderá às nossas orações. Amém? Portanto, neste momento, com o coração cheio de fé, oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também de toda a terra, na tua presença aqui estamos mais uma vez. Senhor, nós precisamos da tua mão, nós precisamos que o Senhor venha nos cercar. Em todas as direções precisamos desta tua proteção divina. Senhor, nos defende contra o inimigo. Seja o nosso escudo protetor, ó Deus. Seja o nosso escudo protetor, ó Deus do universo. E nos ajuda, nos protege, nos defende, nos guia, nos guarda, nos livra, nos abençoa. Precisamos da tua mão sobre nós. Precisamos do teu favor. Precisamos do teu querer. Está aqui, Senhor, o teu povo que precisa da tua mão agindo a favor deles. E eu te peço, Senhor, por misericórdia, que a tua mão
remova toda dor, toda doença, todos os problemas, todas as dificuldades, que a tua mão fortaleça o teu povo, levanta o cansado, abençoa, Senhor Deus, aquele que está triste, traz alegria na alma, traz a força do teu poder e abençoa o teu povo com paz. Que este mês, que este dia, Senhor Deus, que este tempo seja de bênçãos e de vitórias. Nós colocamos nas tuas mãos todas as coisas. Nós colocamos nas tuas mãos tudo que temos, tudo que somos, e que o Senhor abençoe o teu povo com ricas e maravilhosas bênçãos dos altos céus. Nós imploramos, nós te pedimos com toda a nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Lembre-se sempre, você nasceu para vencer, viver toda a promessa de Deus. Um grande e forte abraço no seu coração. Tenha uma boa noite na presença de Deus e um bom descanso e até amanhã. A paz do Senhor, que Deus abençoe sempre.